Meus caros, está todo mundo falando sobre essa questão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, né, essa agressão que ele sofreu. É óbvio que nós temos que repudiar toda forma de agressão. Não podemos aceitar. Até porque quem aceita a agressão é a quem não entende que só na democracia é que podemos dialogar e do diálogo nós podemos efetivamente defender as nossas ideias. Estes mesmos que estão aí são aqueles mesmos que dizem que Alexandre de Moraes é ditador, mas defendem os seus ditadores de plantão, que se calam quando Bolsonaro defende um torturador como o Ustra. São esses que falam em nome de Cristo, mas a sua prática é assim, para aqueles que não concordam com suas praxes. Sempre tem uma palavra ofensiva e agressiva. São homens de bem, mas que aceitam a roubalheira de um lado e se dizem defensores da luta contra a corrupção. São filhos da Lava Jato, de uma operação que, por vícios, deixou livre e sem condenação justa, porque não foi justo o processo, uma figura como Lula. São vocês, bolsonaristas, que gostam de pagar regra, de falar regra, de dizer o que é certo e errado, mas não conseguem olhar para o erro na sua volta, porque fazem vistas grossas para os seus. São vocês, bolsonaristas, que endeusavam lá atrás o STF na época da Lava Jato e agora são críticos vorazes simplesmente porque o líder de vocês, a quem vocês fazem com que vocês obedeçam, que vocês dão autonomia para ele mandar em vocês, porque esse cara falou contra o STF que vocês são contra. Como vocês são contra a reforma tributária só porque não é uma reforma do Bolsonaro. Não é ser contra porque você tem um ponto e elementos que dizem, isso aqui não é legal por isso, isso. Não. Vocês se calam para uma série de coisas. Por quê? Porque vocês não têm o que dizer. É essa a situação. Enquanto nós temos no noticiário o centro do noticiário, a agressão do Alexandre de Moraes, o governo Lula está tirando cada vez mais direitos dos trabalhadores e endurecendo mais a política econômica, fazendo pior do que inclusive o governo Bolsonaro. Mas vê se a gente está discutindo isso? Não. Sabe por que nós estamos discutindo isso? Porque esta pauta do Alexandre de Moraes convém a uma mídia comprada pelo rentismo. E é ao rentismo que interessa que tenha, por exemplo, um programa de recuperação de crédito que é só para quem tem uma dívida de 5 mil reais e não recupera, por exemplo, nem dívidas de 10 mil. É para o rentismo. Pelo rentismo que nós estamos vendo um governo que se diz esquerda agir exatamente como um governo de direita. Um governo de esquerda que se diz democrático, mas está acabando na prática com a presunção de inocência do cidadão comum. Essas coisas que me revoltam e que me fazem pensar o seguinte: que país é esse? Que país é esse que nós estamos vendo a hipocrisia tomar conta das falas, ditas como narrativas? Sinceramente, eu não tenho mais paciência para isso. Não sei você, mas era o que eu tinha para dizer a isto, porque eu não tenho mais paciência e tolerância com quem não tem nada a acrescentar. E eu não vejo ninguém comentando de fato e colocando o dedo nessa ferida no sentido de mostrar que o discurso do lulismo é tão falso quanto o discurso do bolsonarismo. Enquanto isso, a truculência está aí. Seja a truculência na perseguição de quem não concorda através de ações como essas de retirar a presunção da inocência das pessoas, ou seja, por gente babaca que acha que resolve tudo no tapa ou na arma. Vocês não me representam e eu, como diria o nosso mestre Darcy Ribeiro, eu tenho muita raiva e detestaria andar com aqueles que me venceram. Vocês venceram, mas eu jamais estarei ao lado de vocês.